CD Projekt Red, ela lançou uma gameplay de 48 minutos com o aguardado Cyberpunk 2077. E como o próprio nome dele já diz, ele é um jogo ambientado no ano 2077, o jogo 2077, em uma realidade distópica, onde o grande avanço tecnológico é contraposto com uma grande decadência social. Até o momento foi dito muito pouco sobre a história do jogo. Tudo que a gente sabe até agora é que o jogador vai ficar no controle do personagem V, que é um hacker mercenário que vive na cidade de Night City. Pelo que a gente vê na gameplay, ele é um jogo com uma temática bastante adulta e ele não tem nenhuma restrição em mostrar cenas de sexo, violência e gore. É basicamente um GTA futurista, assim. Já na gameplay você vê violência e vê o personagem transando com outra pessoa. We've greatly enhanced our crowd and community systems to create the most believable city in any open-world game to date. The city's streets are bustling with crowds of people from all facets of life, all living their lives within a full day and night cycle. Mesmo com o lançamento de uma gameplay de mais de 40 minutos, a produtora ela já deixou muito claro de que o jogo ele não está finalizado. Então tudo que rolar, que acontecer lá, tudo que aparece na gameplay, textura, física, tudo aquilo pode mudar em algum momento. Sim. O jogo está em processo de desenvolvimento, já vai fazer 6 anos, ele foi anunciado lá em 2012. Ele está sendo desenvolvido pela mesma produtora que é responsável pela trilogia The Witcher, né? E o Cyberpunk 2077, ele atrasa tanto por culpa do The Witcher 3. Porque é basicamente o mesmo time e a mesma desenvolvedora que está fazendo esse jogo. Sim, e isso também é responsável pelo hype que o jogo está tendo, né? Já que as pessoas esperam para ver o que a produtora vai fazer com o jogo novo. Sim, sim. Como que vai ser o projeto deles. Quer saber como que vai ser o próximo jogo da produtora do The Witcher. Exatamente. A principal influência desse jogo do Cyberpunk 2077 é um jogo de RPG de mesa que chama Cyberpunk 2020. Ele foi criado em 1988 pelo Mike Pondsmith. O RPG ele é conhecido por ser um dos primeiros a tratar dessa temática futurista e ele também está ambientado nos Estados Unidos e ele tem 2 pontos muito marcantes na jogabilidade dele, que são a divisão das classes, que elas são definidas pela profissão que o seu personagem tem, e também o sistema de combate, que ele é tão letal que geralmente ele é evitado, então os jogadores buscam outras alternativas que não o combate corpo a corpo. They're pulling ahead, Heiner! Watch it now! Got it! All right! Até o momento, as relações entre esses 2 jogos, tanto o RPG de mesa quanto o videogame, elas estão nessa ambientação nos Estados Unidos e no sistema de classes que você tem. Mas mesmo assim, o videogame ele apresenta só 3 das 8 classes que a gente vê no RPG de mesa. Pelo que foi apresentado na gameplay, o Cyberpunk 2077 ele é um RPG em FPS, em mundo aberto, onde todas as suas escolhas elas definem como a história vai se desenvolver até o final. A definição da sua classe de dentro do jogo, ela não é consciente, não é um menu que você vai lá e vai clicar nele e selecionar a sua classe. Ela vai depender das suas escolhas naturais dentro do jogo, como você vai proceder dentro dele. A CD Projekt está prometendo aos jogadores que os NPCs vão ter rotinas inteiras de 24 horas, no ciclo dia e noite, e que o jogador vai poder interagir com elas em qualquer momento. E, além disso, o jogador também vai ter muita liberdade na hora de escolher como que ele vai cumprir as missões, já que todas elas podem ser feitas tanto em combate direto, quanto por uma mecânica mais de stealth, assim, você pode ir na miudinha. Ousado. Observando as propostas que foram apresentadas no gameplay, o jogo ele parece muito interessante. Só que não deu pra não pensar no que aconteceu com No Man's Sky em 2016.
que é o jogo de ficção científica da Hello Games, que ele foi anunciado como algo extremamente inovador, onde teoricamente haveria um mapa gigantesco que ofereceu ao jogador diversas possibilidades de exploração. Só que depois do lançamento o jogo ele recebeu críticas muito pesadas porque ele não cumpria o que foi anunciado. Basicamente ele prometeu mundos pra galera e não entregou. Nenhum deles. O Cyberpunk 2077, ele promete diferenças nos ciclos de noite que influenciam a jogabilidade, a interação com os NPCs. A desenvolvedora promete ainda que esses NPCs deles vão ter ciclos próprios de interação com o ambiente, com os quais os jogadores vão poder interagir também. Mas, caso a desenvolvedora ela consiga entregar o que ela está prometendo, o jogo ele vai ser inovador, porque ele vai ser o primeiro que vai atingir o que promete. Mas é algo que a gente precisa esperar o lançamento, ou pelo menos mais informações. Sim. That's Karoshi. Best I've got. And should be about right under the circumstances. Now jack in. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. We're going to install both an optical scanner... Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. ...and a subdermal weapon grip. The link's not labeled. And to be perfectly honest, not entirely sure where the hell I got it. Still, looks like it'll talk to Karoshi Tech. I'm ready. Carve away. Okay, all clean. Now for the fun stuff. Lay that Major League arm of yours right here. Just like that. Thanks. Now a bit of anesthetic, and I can start cutting. Feel anything? Doc. Play-by-play. Makes you sound like a dentist. They're always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? Uma outra promessa apresentada pela desenvolvedora é de que as suas escolhas elas têm peso no mundo e no desenvolvimento da história. E ainda que isso soe bacana, a ideia ela parece muito ousada. E mais uma vez isso gera uma certa desconfiança a respeito de que se isso pode ser entregue ou não. No Man's Sky deixou todo mundo com o pé pra trás. E o Mass Effect 3 também. Além... Rarely allows us to use the Kolesnikov ability. This is Kolesnikov. Além dessa questão do jogo prometer muitas coisas, ele também tem outro receio com a jogabilidade, que é uma tendência que a gente tem observado no design dos jogos atuais, onde todos eles parecem muito o The Last of Us. E que é essa opção de que você faz tudo em stealth e você ganha um loot maior em recompensa, além da questão de ter um sistema de tiro que é baseado nos botões traseiros. Outra semelhança também que a gente vê bastante nesses jogos é a questão que você pode evoluir as suas armas através de experiência e loot. Só que você aumenta a habilidade das suas armas de uma forma que é um pouco arbitrária, assim. Além disso, a gente tem ainda uma outra tendência que também vem sendo repetida, que é o sistema de upgrade, que você vai aumentando as suas habilidades de forma repetitiva, só que o nível máximo que você atinge, ele te dá a capacidade de ser humano normal, assim, onde você consegue correr sem tropeçar.
todas essas tendências, elas têm perpassado todos os jogos AAA e todos os jogos de FPS. Então a gente tem mais ou menos que clones de jogabilidade sendo lançados na cena de videogame atual. Com tudo isso que a gente fala, dá pra perceber que todas as críticas ao jogo, elas estão ligadas mais ao receio de que ele não cumpra o que promete e seja só mais um. Ainda assim, caso o Cyberpunk 2077 realmente tenha tudo isso que foi apresentado até agora, é um jogo incrível que pode modificar a cena atual de games e pode modificar o que a gente acha que realmente pode ser feito com videogame ou não. O Cyberpunk 2077, porém, ele tem uma missão mais difícil, de que é apresentar a cultura cyberpunk para um público de uma forma tão grande, tão diferente, tão hypada, quanto a gente conseguiu observar nos anos de 1980. O Cyberpunk é um subgênero da ficção científica, que foca na queda do Estado e tendo o poder tomado pelas grandes corporações globais. Com isso, trata-se de uma sociedade marcada por um alto desenvolvimento tecnológico, em contraponto a uma queda do bem-estar social. Além do seu conteúdo político, o gênero também é muito lembrado por sua estética e projeto visual, que é cheia de referências culturais do pop dos anos 80, além das luzes neons, carros voadores e metrópoles caóticas. Conforme o poder é tomado pelas corporações, a automação ela atinge níveis desumanos na vida cotidiana. Fábricas são máquinas gigantes, policiais são tropas robóticas, serviços de atendimento são inteligências artificiais, cozinheiros são cozinhas automatizadas. E a programação em televisão ela é definida por inteligências artificiais, criada por inteligências artificiais e editada por inteligências artificiais. Que nem esse roteiro, que só pode. Foi gerador automático. Nesse mundo, 90% da população ela realiza trabalho de base. E quem se recusa ou acredita ser um pouco mais especializado do que isso, geralmente é preso ou desaparece. Dessa forma, o crime ele é muito comum nessas narrativas, já que ele apresenta uma única forma de o personagem tem uma possibilidade de ascender socialmente. E no mundo cyberpunk a tecnologia ela é invasiva e ela é obrigatória. O seu smartphone ele tá dentro de você, ele tá dentro da sua pele, ele tá dentro dos seus olhos. O seu corpo cansado do estresse do trabalho, ele vai se tornando cada vez mais uma máquina, já que um braço robótico ele é muito mais útil do que um braço de carne e osso, já que você só vai trabalhar. Não fazer parte disso não é uma opção, ter uma vida pessoal não é uma opção, e se rebelar contra as corporações não é uma opção. Você está preso dentro do sistema, você faz parte dele e você não vai sair disso. Basicamente, o Cyberpunk ele é marcado por essa crítica muito forte ao capitalismo, que ele surgiu no momento da Guerra Fria e etc. Sim. O Cyberpunk ele fica conhecido na mídia a partir de 1982, com o lançamento do filme Blade Runner, atrelando grandes nomes como Harrison Ford, o Rutger Hauer e o Ridley Scott ao novo gênero. O filme ele se estabelece como uma referência para os próximos autores que quiseram se aventurar nesse novo gênero e nessa nova estética. Mais ou menos ao mesmo tempo, em 1986, na Ásia saiu a primeira manifestação do cyberpunk na cultura cinematográfica japonesa, que é um filme bem pequenininho que saiu lá que chama Death Powder. E ao mesmo tempo que o cinema ocidental ele lançou o seu primeiro filme mainstream de cyberpunk, em 1982 o Japão ele lançou o primeiro mangá cyberpunk, que é o Akira, que em 1988 ele vai ser transformado em um longa de animação e virá referência de como tratar o gênero tanto em mangás quanto em animações. Controlado por computador, 1200 RPM e 200 cavalos. Quer experimentar, Tetsuo? Andando, moçada! Adaptei a moto pra mim. Você não vai conseguir dominá-lo. Mas como é que você aguenta andar nessa porcaria, hein?
Tá aguentando. Se acha que é capaz, roube uma grande pra você. E durante a década de 80, o cyberpunk ele também foi forte dentro da literatura, com obras de grande influência, né? Com os livros Neuromancer, do William Gibson, e Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip Dick, que serviu como base para o já citado Blade Runner. Ou seja, a gente pode dizer que o cyberpunk se tornou mainstream a partir da década de 80, sendo esse o momento de concretização da sua estética tão conhecida. Ainda assim, os seus ideais e referências eles surgem bem antes disso. Assim como os hippies nos anos 60, o punk ele é um divisor de águas dentro da subcultura jovem dos anos 80. Principalmente por conta da atitude do do it yourself, né, do faça você mesmo. E nos anos 80 para os anos 90, o punk ele já tinha evoluído para o chamado pós-punk, que ainda carregava de forma política o espírito do faça você mesmo, que a partir de 82 virou o conceito base de toda subcultura underground. Porque nessa época agora todo mundo é independente, todo mundo fazer o que quer. Então, o cyberpunk nasce no momento em que a juventude punk, que era dita como rebelde, independente e até mesmo delinquente, encontra tecnologia e utiliza como um subterfúgio para reagir ao sistema. A grande presença de empresas e formas alternativas de renda vem dessa atitude punk do faça você mesmo e da independência que os jovens passam a adquirir a partir da década de 70 e 80. Né? Portanto, eu acredito que assim, a discussão de como definir a estética cyberpunk, ela tem que partir do jovem rebelde, que utiliza poucos recursos para sobreviver, ao invés das empresas alterando esses jovens para o seu trabalho. As empresas alterando jovens já é o segundo momento, o primeiro momento é o jovem. Então, um rebelde usando cachecóis, coletes, máscaras e acessórios eletrônicos, por causalidade, ele é mais cyberpunk do que um androide modificado pela empresa dominadora. Partindo desse raciocínio, o visual que é definido pela cultura pop é muito mais tecnopunk do que cyberpunk em si, já que os filmes citados como Akira, Blade Runner ou ainda o Matrix e o Quinto Elemento, o que acaba definindo neles o cyberpunk é mais a cidade, a paisagem e não a atitude cyberpunk dos seus protagonistas. Então, nesse contexto, o cyberpunk moderno ele é mais uma versão alternativa do que foi pensado dentro do conto original.
Antes do termo ser cunhado, existiram diversas obras que são protótipos da narrativa e da estética cyberpunk, como o filme Metrópolis, de 1927, que utiliza a noção de grandes corporações dominando o mundo, robôs criados à imagem e semelhança do homem e entidades vivas em forma de grandes fábricas. No ano de 1949, a gente tem o lançamento do livro 1984, que é considerado por muitos a obra-prima do George Orwell, que é um romance distópico que mostra um mundo dominado por um superestado em guerra perpétua. Esse estado ele é responsável por uma vigilância governamental onipresente e uma manipulação de informação pública e histórica. Finalmente, no ano de 1980, que é concluído o conto Cyberpunk, que é a primeira vez que a gente vê o termo propriamente dito. Esse conto foi escrito por Bruce Betkin e ele foi lançado só em 1983 pela revista Men's Stories e também mais tarde como uma digital novela. O conto se passa no mesmo ano, que é 1980, e ele narra a trajetória de vida do pequeno hacker Mike, que junto com seus outros amigos hackers causam problemas no mundo, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Então, a gente pode dizer que os computadores e a tecnologia, juntamente com as revoltas civis, são meio que a base do universo cyberpunk. E de modo geral, a cultura e a estética cyberpunk, elas nunca saíram completamente da moda. É possível encontrar produções que seguem essas influências ao longo de todo o período entre a década de 80 e os dias de hoje. Como é o caso do filme Blade Runner 2045, que foi lançado agora em 2017. Talvez seja agora, talvez seja. Contudo, as definições do estilo começaram a ficar menos claras, já que as influências vão se misturando e, consequentemente, ampliando aquilo que é ou não é cyberpunk. Pausa dramática. Ainda que a estética das grandes metrópoles neon e os implantes biônicos sejam as primeiras coisas que vêm em mente quando a gente pensa no termo cyberpunk, existem muitas obras que elas tomam apenas um ou outro aspecto desse estilo, como é o caso do Black Mirror, que é uma série que aborda a temática de uma forma mais indireta, assim. Outro exemplo que a gente tem também é o filme mudo da Netflix, que ela distorce a linha entre o filme futurista e uma aventura cyberpunk. A vertente política do cyberpunk também já sofreu alterações logo no seu início, em 1945. Em 1995, quando o Ghost in the Shell tem como protagonista um agente do Estado no mundo controlado por governos e não por corporações multinacionais. Então, conforme o gênero se populariza, a sua estética ela acaba se tornando mais importante do que a sua proposta social e a sua proposta política. Então a gente tem que pensar que o surgimento de um jogo que aborde a temática cyberpunk de uma forma profunda, como parece ser o caso do Cyberpunk 2077, é muito interessante pelas possibilidades culturais que isso acaba trazendo. Porque um novo boom dessas influências na cultura pop pode trazer um desenvolvimento muito interessante, que ultrapassa o universo dos games, né? De uma forma ou de outra, é necessário que a gente lembre que a gente vive num mundo com um solo muito fértil para distopias.